Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre modificações que podem alterar o consumo de combustível do seu carro. Se você acompanha o canal, provavelmente você gosta de carros personalizados. Mas tome cuidado, porque algumas modificações podem sim interferir no consumo de combustível do seu carro. E já que a gasolina está muito cara, é sempre bom estar bem informado. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. A primeira modificação que pode interferir no seu consumo de combustível é alterar as dimensões da roda do veículo. Alterar como? Se o seu carro ele tem aro 14 e você resolve colocar aro 15, aro 16 ou aro 17, mesmo que você compense com o tamanho do pneu, diminuindo o tamanho dele, ainda assim pode alterar o consumo de combustível. O mesmo vale para quando você coloca rodas mais grossas no seu carro, né? No caso, rodas mais taludas, ou quando você altera as dimensões para uma roda menor. Por exemplo, quando o carro tem aro 14 e você colocar aro 13. Aqui na minha região é muito comum fazerem isso para economizar na hora de trocar o pneu. Mas com a gasolina a quase R$7, será que vale mesmo a pena economizar nos pneus aumentando o consumo de combustível do veículo? Então é algo que você deve ficar atento. Outra coisa que você também deve atentar ao alterar as dimensões da roda do seu veículo é que muito provavelmente você também terá de fazer uma aferição no seu velocímetro, pois é muito comum, na hora de alterar as dimensões da roda, o velocímetro não marcar a velocidade exata, às vezes ter um erro tanto para mais quanto para menos, marcando uma velocidade maior do que a que você está rodando ou uma velocidade menor. E isso pode sim gerar uma certa dor de cabeça, principalmente se você anda em rodovia ou lugares com muitos radares. Então é sempre bom você montar um projeto antes de fazer esse tipo de coisa. E é possível alterar a dimensão da roda sem alterar o consumo de combustível? Se estiver dentro de um projeto e a alteração não for uma alteração estética e sim uma alteração de necessidade dentro do projeto, mas aí nesse caso você deve se lembrar que quando eu falo um projeto onde você modifica o veículo inteiro. Desde a parte estrutural, sistema de injeção, transmissão, você teria que mudar praticamente tudo no carro para não interferir no consumo de combustível. Mas no geral, qualquer alteração que você fizer na roda vai interferir sim no consumo. A próxima modificação é rebaixar o veículo. Talvez você já deva ter escutado sobre diminuir o centro de gravidade do veículo ou diminuir a força de arrasto do veículo. E isso talvez faça você pensar que diminui o consumo de combustível, consequentemente. Tecnicamente, sim, diminui. Mas você deve atentar uma coisa. Primeiro que, se estamos falando de um projeto aonde rebaixar o carro é uma consequência e não apenas um apelo estético que você quer dar para o veículo, então sim, é possível economizar. Mas tenha em mente que isso é um projeto de suspensão, que provavelmente não foi apenas a suspensão do veículo que foi modificada, e que foi algo construído único e exclusivamente para aquele veículo, ou seja, é algo bem caro e algo bem difícil de se encontrar. Mas falando do rebaixamento que nós normalmente vemos, aqueles carros que são socados no chão ou carros que utilizam suspensão a ar, sim, aumenta o consumo de combustível. Não estou querendo reiterizar o carro rebaixado, mas é uma verdade que a maioria dos carros rebaixados bebem mais por justamente estarem rebaixados apenas como um apelo estético. Quem não liga muito para isso, tudo pode rebaixar o seu carro tranquilamente. Mas quem se preocupa com o consumo de combustível, não é recomendado que rebaixe o seu veículo de forma estética. A próxima modificação talvez seja um tanto inesperada para você, que é instalar um aerofólio no seu carro. Sim, e essa inclusive, alguns carros, mesmo com um aerofólio original de fábrica, pode sim interferir. Talvez você já tenha ouvido falar que o aerofólio ele tem uma função aerodinâmica no veículo. Bem, em carros de competição ou carros esportivos, de fato, ele tem.
Mas em carros comuns, na maioria dos casos, eles têm apenas a função de dar um apelo estético ao veículo, tanto o aerofólio do tipo asa quanto o aerofólio do tipo spoiler. Falando primeiro do aerofólio do tipo spoiler. Esse aerofólio, teoricamente, a função dele seria diminuir a força de arrasto do veículo usando a sua inclinação. Basicamente, força de arrasto seria uma força gerada pelo vento que se agarraria na traseira do veículo, tornando ela mais pesada. Não pesada no sentido que o carro vai ficar mais pesado, mas no sentido de ter uma força puxando o carro. E isso, teoricamente, diminuiria a performance do veículo e também aumentaria o consumo de combustível. O aerofólio do tipo spoiler teria a função de diminuir essa força e ao mesmo tempo que aumenta a performance e diminui o consumo. Mas isso seria um ângulo específico que teria como base o design como um todo do veículo. Então, se você coloca o ângulo errado, o que ele faz é justamente aumentar a força de arrasto. E isso é muito perigoso para quem quer economizar combustível. Já o aerofólio do tipo asa, esse, no geral, tem a função de otimizar a estabilidade do veículo. Muitas vezes são para veículos que têm um comportamento um tanto atípico, querendo tirar as rodas do chão, ou até mesmo que tem dificuldades para fazer curvas. O aerofólio do tipo asa, teoricamente, ele redistribuiria a força de arrasto do veículo e em alguns casos ele até mesmo aumentaria a força de arrasto de propósito, justamente para você manter o controle do veículo. Mas num veículo comum, isso pode significar aumentar drasticamente o consumo de combustível. Então, quando você for instalar um aerofólio no seu carro, procure um aerofólio que tenha apenas um apelo estético. No geral, em carros hatch, seria um aerofólio que ficaria no mesmo nível que o teto do carro e não um pouco acima, pois aí já interferiria. Mas é sempre bom você verificar antes de fazer qualquer modificação no seu carro. Esse foi o vídeo, obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe com mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!